Bom dia! Rede Gaia Juntos pela Cidadania. Nesta terça-feira, ensolarada, bem gostosa, nós estamos começando o nosso programa e trazendo uma surpresa muito agradável. Hoje, na Varanda do Envelhecer, o nosso tema é o Grande Conselho Municipal do Idoso. E a gente fica com a pergunta, o que é isso? Grande Conselho Municipal do Idoso. Então nós trouxemos uma pessoa muito especial do nosso bairro, da nossa região, aqui da cidade de Ademar Santo Amaro, que é a dona Cida, a mais famosa Cida Portela. E a Cida vai falar um pouquinho pra gente, neste nosso quadro da Varanda do Envelhecer, o que é o Grande Conselho Municipal do Idoso. Mas mais do que isso, ela vai dizer pra gente como que um idoso pode ser protagonista na sua cidade, participando das decisões da cidade através do seu voto. Então a dona Cida hoje vai falar para a gente sobre a eleição que vai acontecer no mês de junho, né, dona Cida? E a gente vai ter maior detalhe com ela sobre o processo eleitoral. Mas, dona Cida, bom dia. Bom dia. É uma alegria muito grande, viu, Cida? Você está aqui comigo e a gente fazendo de outro jeito agora esse nosso exercício pela cidadania, né? Nós que estamos tanto tempo juntas já. A dona Cida, viu, gente? O pessoal do Gaia que me conhece, a dona Cida também me formou. Ela foi a minha primeira coordenadora no trabalho social que eu realizei lá na Associação Vila Portela. Algumas de vocês devem lembrar, porque a dona Cida, ela coordenava o núcleo de convivência para idosos no Portela, onde nós fizemos algumas ações juntos. Então, passeios, bailes, essa é a dona Cida do Portela, vocês vão lembrar bem dela. E ela é nossa candidata, então a gente está trazendo ela aqui também para reforçar esse processo que ela está inserida. Dona Cida, o que é esse Grande Conselho Municipal do Idoso? Fala aí pra gente. Então, ele é grande porque ele é o maior, né, do estado de São Paulo. E as pessoas, mas por que grande? Porque ele é o maior, né? E ele foi formado por algumas senhoras do centro lá, da região central. Ele foi formado em, acho que 1988. Bem junto com a Constituição. Isso, né? Foi através da Constituição. Aí ele começou mesmo a direcionar as políticas. Foi em 2002. 2992, ó. 1992. A memória já tá querendo distorcer. Então, aí a gente continuou, né, as mulheres, a gente fez o Estatuto do Idoso, entrou através do Estatuto do Idoso, formalizou esse grande conselho, né, que hoje ainda ele não é paritário, né, e nem deliberativo, vai começar a ser em 2023, com essa nova gestão que vai sair agora. E lá no Grande Conselho, a gente discute, né, as políticas de toda a região de São Paulo. Cada conselheiro leva, né, as suas demandas, as suas políticas da região e junto, né, com os outros conselheiros, a gente forma, né, a política geral da cidade de São Paulo. Não é só da região, que a gente tem que juntar com todos, né? E é isso, eu estou já no segundo mandato, né? Eu aprendi muito, porque nunca é tarde, nunca a gente sabe tudo, né? E eu já estou há 2 anos e pretendo ter mais 2, porque o direito são 4 anos, né? E o mandato, a gente exerce a função de conselheiro por 2 anos. Aí tem a outra eleição, a gente tenta se reeleger, né? Dona Cida, quando a gente fala do protagonismo do idoso, né? Quando a gente
a política pública, ela traz isso muito, é muito latente, né, em todos os âmbitos da política, da importância do idoso ativo, do idoso que participa, que organiza a cidade junto com o prefeito, com os legisladores, né? É esse protagonismo, quando você está no conselho, a senhora que é conselheira, a senhora consegue viver isso, a senhora consegue experimentar isso? Isso é um fato, é uma verdade? Como que é esse... É uma verdade, só que não depende da gente, né? A gente tem outros conselheiros, a gente tem a ideia, a gente leva as propostas e é discutido entre todos, né? Posteriormente eu vou falar como que funciona, né? Quantos conselheiros a gente tem aqui em São Paulo e como funciona, né? Mas assim, é meio devagar, né? E agora com a pandemia, então, praticamente parou tudo. A gente faz visitas a serviços, né, serviços sociais da região e depende, às vezes, alguma coisa do grande conselho. Denúncias são indicadas, né, para as instâncias que pode tomar as providências, né? E tem muitas denúncias de abuso, né, de familiar, de abuso até de serviços também, né? Desentendimento, né, nos serviços. E a gente tenta, né, acalmar. Vocês agem como mediadores, conciliadores, também, né? Também. Então, mas aí é muito importante quando a senhora fala que um processo lento, né? O processo é lento, mas ele é um processo democrático, né, dona Cida? Ele é um processo onde todas as pessoas são ouvidas, onde a cidade pode se manifestar. Eu acho que no último evento que houve aí, né, onde o governador tirou a gratuidade do transporte, né? Então, através do conselho, vocês mobilizaram ações para que essa gratuidade volte. Não voltou ainda, né, dona Cida? Não, mas voltou para o trem, voltou para o metrô, que é a integração, mas não voltou ainda para os ônibus, né? Então, a gente ainda tem essa demanda aí para acompanhar, né? Recentemente foi instituído aí a Lei 15.679, que é o Fundo Municipal do Idoso. Isso. Né? A senhora quer falar um pouquinho sobre isso? Então, esse fundo ele foi formado acho que foi 2012. E pela primeira vez o Conselho tem condições de acompanhar tudo, porque era praticamente meio fechado. Nessa gestão agora, a gente tem todo o apoio, né, para fazer, para saber até o valor que tem, como vai ser usado. Não é em qualquer coisa que vai ser usado, né? A gente tem as conferências, que já foi municipal, estadual, agora vem a federal. E não pode ser usado esse dinheiro. O dinheiro é para ajudar os serviços. O recurso do fundo é para a implementação de políticas sociais, né? Então o atendimento para o idoso que precisa ser beneficiado com esse recurso. Né? É igual o pessoal, por que não usou o dinheiro do fundo para vacina? Tanto que não é tanto, né? E a gente não podia fazer nada também, né? Esse fundo ele está vinculado à Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, né? E essa secretaria então vai propor editais, eu acredito que seja assim, né? E aí as organizações, os núcleos os grupos vão apresentar propostas e aí vão receber o financiamento. Nós temos praticamente já 6 instituições que vão ser contempladas, né? Mas a gente ainda está legalizando alguma coisa ainda. Mas esse é um bom caminho de captação de recursos para quem trabalha com idoso, né, Cida?
E a organização do conselho, então, ela é composta por 45 conselheiros, são voluntários, são remunerados? São voluntários, que remunerados não, porque a gente no início não tinha... Quem ajuda muito o Grande Conselho é os recursos humanos, né? Que é aquela instituição, né? Aquela secretaria que está junto com o Grande Conselho. E então lá eles têm os computadores, no início do Grande Conselho a gente não tinha nem telefone, né? Então foi muito difícil chegada até agora. Aí, Cida, acho que é importante a gente falar um pouquinho por que é difícil, né? Porque senão a gente fica num campo meio que assim, tudo é difícil. A gente, na verdade, é difícil porque o sistema não tem interesse em favorecer o governo, ele não tem interesse em favorecer a participação popular. Verdade. O Conselho, ele é um espaço de participação popular, ele é um espaço de poder. Ele é um espaço de comando também. Isso. Então, o governo, ele tende a dificultar o acesso da população para que ele mande sozinho, para que ele governe sozinho, né? Então, a dificuldade, ela não é uma coisa nata, ela é uma coisa imposta pelo sistema, né? O sistema não pensa que é viável, oportuno, saudável que a população discuta, né? Que a população mude o rumo de um comando de interesse político. É importante a gente falar isso, né, dona Cida? Porque eu também já atuei no Conselho Tutelar. Quando eu fui do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar era no porão de uma secretaria. Nós também não tínhamos mesa, cadeira para atender, né? Então, assim, porque o Conselho Tutelar porque não tem interesse, porque o governo não tinha interesse em estruturar o conselho que ia acolher a demanda de uma família que gera despesa para o governo. Né? Então, a mesma coisa, se o conselho for um lugar amplo, com vários telefones, com a comunicação fluindo, com muita gente se dispondo a contribuir, vai aparecer as demandas, né? Vão aparecer os idosos abandonados, os idosos acamados, os idosos na rua, os idosos sofrendo violência dentro da família, e o governo não quer que apareça, né? Para ele, quanto menos aparecer, mais fácil governar, né? Mais barato. Então a gente precisa falar com muita ênfase, né, Cida? Me permita. Tem que lutar muito. É muita luta mesmo, muita né? Luta. Quantas pessoas tem lá? Então, o Grande Conselho é assim. Eu vou falar um pouquinho antes de alguma coisa como eu cheguei no Grande Conselho. Já em 92, a gente formou o Fórum de Santo Amaro, né? Você lembra? A gente implantou ali em Santo Amaro o Fórum de Santo Amaro. E através dali, a gente cresceu muito nesse fórum, né? Foi eleita uma componente na região, né? Uma atuante na região, que foi a dona Inês. Ela foi eleita presidente do Grande Conselho, acho que foi, não me lembro se foi 2012, eu não tenho essa data. Mas ela foi muito importante na nossa região. Na época difícil, né, também, foi essa época. Aí, depois disso, eu como participante do fórum, eu entrei em conselhos de saúde, né, na região. Participei aqui em cima, onde hoje é a Biblioteca Cora Coralina, né? Biblioteca, agora mudou, agora é a casa de hip hop. Tiraram a Cora Coralina. Cada gestão. Tiraram a veinha e colocaram. Cada gestão muda tudo, né? Muda tudo. Aos ventos. Saúde mesmo, agora tem o SUS que ninguém consegue mudar e nem vai mudar porque a gente não vai deixar. Isso mesmo. Então eu comecei, né, a participar de movimento de saúde, aí entrei num curso lá no Grande Conselho, uma escola de conselho. E lá todo mundo, entra, você já está bem, já está entendendo, mas não é nada disso. Aí eu me candidatei, né? Fui eleita aqui na região, né? Fui uma das mais votadas na região sul. E funciona assim. São eleitos 45 conselheiros, né? 9
não, 6, os mais votados, representam a região. Desses 6, o mais votado se torna candidato a presidente. Entre os conselheiros se elege o presidente. Aí o segundo mais votado, automaticamente ele se torna o vice-presidente. Aí posteriormente vai indo os outros, né, mais votados. Aí elege-se a secretária da executiva, né, dessa executiva que tem o presidente, a secretária, primeira secretária, segunda secretária e vogal. Vogal é que substitui todos os outros, né? E depois disso, a gente tem desses 9, tem os suplentes. Os outros são suplentes. Conforme vai saindo alguém, né, então o suplente assume nessa executiva. E eu lá dentro, por ser uma das mais votadas da região sul, eu fiquei como vogal, né? Porque teve outras com mais votos na minha frente e eu fiquei. E é um cargo que eu gosto, que não é tão responsável, mas eu dou meus pitis e as minhas opiniões lá dentro, né? Não, mas é importante, né, Cida, eu estou aqui te ouvindo e olhando e pensando, né, como é saudável isso, né? Uma pessoa na sua idade conhecer o sistema político, que é um sistema tão complexo, né? Entrar dentro desse sistema, agir com responsabilidade, com ética, com, né, propriedade daquilo que está fazendo, né? Do lugar que ocupa. E a gente sabe que o Conselho demanda pessoas que tenham esse compromisso também, né, Cida? Que não é uma eleição para você ficar aparecendo nas fotos e, né, e nas revistas, mas é para você enfrentar mesmo os desafios do cotidiano e estabelecer novas rotas coletivas, né, para o bem comum, que é esse o principal fundamento e sentido da política, né? E o que determina também o grande conselho são as assembleias, né? Sim, elas acontecem quando? Elas acontecem uma vez por mês, né? Está previsto no estatuto, né? Isso, tudo pelo estatuto, pelas leis que determinam. E na assembleia, onde a gente juntam todas as demandas, né? E leva para Brasília, lá. As assembleias, elas montam, né, as demandas, o documento, né? É votado e aí encaminha para a instância superior, no Estado, Conselho Estadual, Conselho Nacional. Aonde você foi? Da onde? Na conferência. Isso, é levado essa documentação, né, nas conferências. Para estadual. Primeiro acontece a conferência municipal, depois a conferência estadual, que nós fomos presencialmente, né? Isso. Agora eu acredito que essa federal vai ser online, vai acontecer em setembro. Ah, tá. Pode ser que sim. Já está acontecendo as inscrições, né? Foram as pessoas que foram na estadual. Delegados, né? Já se tornaram delegados, né? Foi escolhido lá quantos delegados, tudo. E assim, a responsabilidade do conselheiro é muito grande, gente. Por exemplo, nós temos aqui na nossa região aqui de Zona Sul, a gente tem 21 candidatos. Nas reuniões que a gente faz para os candidatos, aparece 10. Então, eles vão ficar mais despreparados
Não sei o que eles pensam, se é só por ego, eu sou conselheiro, eu não entendo o que acontece. Que tem um chamamento mesmo rígido do grande conselho. Agora está acontecendo a escola de conselhos, né, a segunda que eu participo, que a gente tem todas as informações das secretarias, né, e são poucas pessoas que estão assistindo essa escola, sabe? Então a gente está pedindo, né, venham, falam, a pretensão, né, para ser conselheiro. Sim. Então vamos aguardar. Agora vai ter eleição, né, Cida? Vamos falar um pouquinho da eleição. Que dia que ela vai ser, como está sendo o processo? Então, a eleição vai acontecer no dia 11 e no dia 12. Vai ser uma eleição híbrida, de junho, né? Vai ser uma eleição híbrida, né? E que é os dois sistemas, vai ser virtual e vai ser presencial, né? E foi escolhidos da executiva e conselheiros que não vão se candidatar agora, né, já venceu os mandatos, para formar a comissão eleitoral. Então, cada região tem um representante, né, da comissão eleitoral, que determinam locais, determinam praticamente tudo. E a gente, como candidato, a gente não pode interferir nas decisões deles. Infelizmente, nós temos aqui na nossa região, Campo Grande, Cidade Ademar, só temos em Santo Amaro o espaço para eleição, que vai ser no Centro de Convivência da Mulher, na Praça Floriano, em frente à Praça Floriano Peixoto, né? Tem o endereço tudo. E virtual dificultaram um pouco, que além da inscrição que foi feita, tem que refazer aquela inscrição com uma outra... Vamos dizer assim, é uma situação complicada, porque a gente entende que o processo virtual está nos obrigando a fazer algumas coisas que são mais difíceis, mas para o idoso ficou muito difícil, né, Cida? Ficou. Porque nós estamos aqui ajudando, assim, corpo a corpo com a nossa população idosa do NCI, a gente fez um corpo a corpo para conseguir inscrevê-los pelo sistema anterior. Agora a gente tem que validar. E a gente só tem até dia 30. Até o dia 30 só. Então as meninas estão numa força-tarefa todos os dias aqui, da 1 às 5 da tarde. Cada uma fica aqui numa ponta desse salão, ligando, pegando os e-mails para poder ajudar o idoso no passo a passo a validar a sua candidatura, né? Mas a gente estamos fazendo a nossa parte. Agora, para o idoso que está lá longe, que não tem o apoio do NCI, que só está sabendo poucas, assim, a distância como que vai ser, ele está fora, com certeza, desse processo, que é uma pena, né? Porque a gente queria que a eleição fosse mais divulgada, que a comunidade toda tivesse acesso, não só os usuários do NCI, mas toda a comunidade usuária do serviço público, né, com mais de 60 anos, e isso infelizmente ainda é um sonho, né? Mas a gente vai caminhando e fazendo, sempre tivemos na luta, né, Cida? Falamos da luta aqui várias vezes, estamos nela. E eu eleita ou não, eu vou continuar participando. Sim. Principalmente é um direito que eu tenho das assembleias que acontecem, né? Sim. Então, eleita ou não, eu vou continuar, né, tentando fazer alguma coisa para a nossa região. E aí eu queria aproveitar para dizer que nessa gestão da Dona Cida, né, aqui no nosso território, ela é uma das pioneiras aí na mobilização, articulação e coordenação do Fórum
regional da pessoa idosa, né? E ela tem contribuído bastante com os nossos serviços nesta comunicação, né? Os informes que o Conselho dá, que faz chegar na gente mais rapidamente pela Dona Cida. E também nos benefícios que às vezes a gente tem tanta dificuldade de conseguir um estatuto e com a Dona Cida no Conselho a gente consegue que ela faça essa ponte, e a gente tem dado cursos de formação para cuidadores de idosos, né, Cida? E nós distribuímos os estatutos, os últimos 253 alunos que nós formamos aqui no Gaia, cada um levou o estatuto como, né, uma tarefa de estudo. Então isso é uma potencialização, né, na divulgação da lei, na apropriação da lei como direito da pessoa idosa, né? Então, Dona Cida, eu quero finalizar aqui agradecendo que você tenha gostado do nosso jeito de fazer cidadania agora, né, Carlos? Nossa, eu admiro agora muito a gente aprendeu esse jeito aqui e nós estamos lutando com as nossas dificuldades. Cada dia a gente tem um entrave no caminho, mas as pedras, elas existem para que a gente também descubra os atalhos. Então, vamos continuar desafiando todos os dias, né, as nossas possibilidades para manter o Gaia, manter a cidadania e manter esta rede articulada e conjuntamente lutarmos por uma sociedade mais justa, mais igual, mais humana e que acolha melhor cada dia mais a pessoa idosa. Tá bom? Eu torço para isso. Ah, obrigada, Cida. Como disse o padre Lancelotti, né? Sim. São pedras que a gente tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Obrigada, gente. Ele é uma graça, aquele padre, né? Admiro ele também. Eu também. Obrigada, Cida. Tchim, tchim. Tchim, leva essa caneca de brinde para você. Todos os nossos entrevistados estão levando a caneca, né, Carlos?